o Doutor Fantástico. Tarifaço, Tarcísio, Doutor Fantástico. Tiro sai pela culatra semiótica da grande mídia. O Tarcísio é muito burro. Ele, pelas suas origens militares, como um capitão e bolsonarista, numa reação irrefletida, reflexiva, ele sai em defesa do Trump. Primeira coisa que ele faz. Sai em defesa do Trump. Tá? Apesar de todo o esforço semiótico, a gente já vem explicando. E aqui está uma coisa que eu quero discutir. Agora à tarde veio um resultado, a Quest estava lá no Estúdio I da Globo News, o Felipe Nunes, diretor lá da Quest, colocando que já, nesses poucos dias, já repercutiu. Confronto com Lula ajuda a recuperar a popularidade. O confronto com Trump ajuda a recuperar a popularidade de Lula. Quest coloca 43 aprovam e 53 desaprovam o governo Lula. Lula teria crescido 4 pontos percentuais. E que a maioria aqui, vamos colocar aqui, a maioria, Trump está certo ou errado em impor taxas por acreditar que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil? 72% acham errado. Tá? E está aqui, Quest, Lula está fazendo certo, 44% estão colocando que sim, Lula está fazendo certo, enquanto Tarcísio tal estão números cada vez mais inferiores. É impressionante, eu fico impressionado esse pesquisismo. Mas é benéfico para o Lula, mas mesmo contra o Lula, essa coisa não bate na minha cabeça, epistemologicamente, essas pesquisas de opinião. Elas se baseiam no modelo da teoria hipodérmica, do Harold Laswell. A modelo da teoria hipodérmica ficou assim popular porque teria previsto a vitória do presidente Roosevelt lá nos Estados Unidos. Teria previsto a vitória do presidente Roosevelt. Por isso, a teoria hipodérmica parte da ideia de que os efeitos da mídia são imediatos, são rápidos. Tá? Por quê? Porque as pessoas são manipuladas, aquela visão comportamental, behaviorista da mídia sobre as pessoas. Tá? Paul Lazarsfeld e a Mass Communication Research, já falando diversas vezes, questionou essa teoria. Porque Paul Lazarsfeld, lá na Universidade de Colômbia, ele descobriu o papel dos líderes de opinião. Na verdade, o conteúdo da mídia tem que ser sancionado pelas relações pessoais. As relações pessoais que o líder de opinião vai ter com seus seguidores. Empiricamente, ele observou que 9 em cada 10 leitores, ouvintes de rádio, não estão nem aí para os conteúdos. Nem sabe do que está sendo dito. É uma recepção dispersa. Então, como pode ter uma reação tão rápida? As pessoas, até a Andréa Sadi, né, colocou, mas em tão pouco tempo, assim, as pessoas já estão atentas. Eu questiono a rapidez dessas mudanças de cenário. Das duas, uma. Ou esses institutos de opinião seguem claro, a mídia agora está no modo fazer o Tarcísio andar na prancha. Vamos ver se vai cair no mar de tubarões, ninguém sabe. Fazer andar na prancha, fazer sofrer, puxar a orelha e puxar forte. A cagada que ele fez. Então vamos pressionar, vamos dar Lula na frente aí. Então a Quest segue a onda da mídia. Ou essas pesquisas entrevistam os líderes de opinião. Porque os líderes de opinião, 9 em cada 10, 1 em cada 10 é o líder de opinião, esse é o que está atento aos conteúdos. Disso decorre que Paul Lazarsfeld afirma que os efeitos da mídia são de médio a longo prazo, não são tão rápidos assim. Porque ainda o líder de opinião vai conversar com as pessoas, vai compartilhar aquele conteúdo.
Isso comprova como o mensalão bateu, a mídia batia diariamente, e o Lula conseguiu ser reeleito, conseguiu fazer a Dilma como presidenta, mesmo com a mídia batendo todo dia, batendo todo dia. E os institutos de opinião dando conta que o Lula estava caindo, estava sangrando, tal. Eu falei, não sangrando coisa nenhuma. Demora os efeitos, são de médio a longo prazo, os efeitos da mídia. Eu questiono, eu discordo desses números. Provavelmente eles estão entrevistando líderes de opinião. Até isso passar e pegar, os líderes de opinião passarem as suas opiniões para essa massa dispersa diante da mídia, eu questiono, há um problema epistemológico aqui que é baseado em teoria hipodérmica, isso daqui. Não é à toa que o diretor da Quest virou uma espécie de colunista, sempre aparece aí na Globo News. Aí o diretor da Quest. Diretor midiático, né? O diretor da Quest, Estudo de Pesquisa, está sempre lá batendo ponto. Nesse Estúdio I, na Globo News. Então, tipo de resultados dessas pesquisas que corroboram com as opiniões dos colunistas. Tá? Então, eu questiono esses números, sejam contra ou a favor a Lula, porque vai da valsa, vai da tendência da grande mídia. Tá? E tá aí, a tendência é o seguinte, a mídia investiu tanto no Tarcísio, lembra essa capa da Veja, o Plano T, quando estourou aquela coisa do nós contra eles, Hugo nem se importa, toda aquela coisa. Ah, tá vendo? É Lula contra o Congresso, Lula contra os bolsonaristas, precisamos da racionalidade. Então é aquela coisa da terceira via, e aí era o Tarcísio a esperança. Tarcísio o moderado. Tá? Tarcísio moderado, era a esperança aqui a esperança de alguma racionalidade. E deu ruim. Deu ruim. Tá? O que aconteceu? Ele se vestiu como doutor fantástico aqui, que a gente fala. Até a grande mídia vem tentando, como essa coisa, Eduardo Bolsonaro implode ultradireita com ataque direto a Tarcísio, subserviência servil às elites. Tentam até levantar o cara, olha, estão atacando o Tarcísio está querendo negociar. E aqui, capitão, o Alckmin Rede Vivo, que está aqui. Ontem o Jornal das 10, edição das 10 da Globo News. Capitão, o Alckmin é o grande herói. E aí passa a ser a grande esperança. É impressionante, ao vivo. Alckmin fala após reunião sobre tarifaço. É interessante que o Alckmin aparece ao vivo em coletivas e o Lula não. Está aqui o Alckmin fazendo acontecimento comunicacional. O Lula dá entrevistas para o Jornal Nacional, TV Record, era em coletiva. Desesperadamente, o Tarcisão teve que se reunir com empresários. E é interessante que nesse mesmo jornal de edição das 10, falou do Alckmin e logo em seguida, no meio do assunto, entra a denúncia de que os protestos de Paraisópolis tinham razão. Vídeos corporais da polícia militar mostram eles executando, mesmo os jovens rendidos dentro das suas casas, ele invadindo as casas e executando. Isso é sintomático. Tá? Tipo, demos uma na cara do Tarcísio. Olha isso, a polícia matando. Os policiais não sabiam que as câmeras corporais estavam ligadas. Então mandaram ver. Isso numa relação metonímica. Jornalismo metonímico contra o Tarcísio. Quer dizer, falando do Alckmin, o Tarcísio, a reunião,
tal, e depois entra essa matéria logo em seguida, para depois voltar a falar da crise tarifária. Alckmin e Tarcísio articulam ofensiva com empresários para reverter tarifas. Assim, de um lado estava o Alckmin e do outro lado o Tarcísio articulando. O desespero do Tarcísio em criar um acontecimento, o Alckmin estava criando acontecimentos, chefiando as negociações, aí entrou Mauro Vieira, entre dois estados, o negociador é o governo federal. Tarcísio ignora Bolsonaro e fala em cooperar com Itamaraty. A Folha de São Paulo ainda joga essa matéria. E o Mauro Vieira, não, precisamos do Tarcísio. É entre estados, a negociação é pelo governo federal, é a conversa entre dois estados. Não passa pelo governador. Reunião de Tarcísio foi fraca. Sentencia a Globo News, dizem participantes. Realmente o mundo capota. E aí o Tarcísio, em desespero, inventa a paradiplomacia. Tarcísio de buscar negociação paradiplomática com estados dos Estados Unidos. Então, a negociação de governador com outro governador. SP terá diplomacia própria para atrair investimentos. Realmente é inacreditável. E aqui os editoriais da grande mídia começam a se portar como blogs de esquerda. Tarcísio rasteja para Trump, rasga a fantasia e se queima de todos os lados. Olha, realmente o mundo capota. O mundo capota. Realmente. E para terminar aqui, essa contradição aqui. É claro que o agronegócio e indústria, quais são os principais prejudicados? Suco, ferro-gusa, ferro, alumínio, aço, também o agronegócio. A contradição é o cenário que a grande mídia pintou foi tão sombrio, tão distópico do que pode acontecer para essas indústrias, porque a grande mídia ela está no modo qual? Desgastar economicamente o governo Lula pré-eleições. A gente sabe disso. Tá? Então eles têm que pintar o pior quadro possível. Só que isso parece que assustou aqui o agronegócio e a indústria que vai ser atingida. E a questão é que os principais estados são bolsonaristas atingidos. São Paulo e Minas Gerais. São os principais estados atingidos. Tá? Rio Grande do Sul também. Tal. Lá com lá o Dudu Milk. Tá? Então, isso é uma contradição que eu percebi. É claro que assustou, entrou em pânico. Agronegócio e indústria. O que força o Tarcísio a fazer a paradiplomacia. Não, agora eu vou fazer negociação de governador para governador. Enquanto Itamaraty é de estado para estado. Ele inventou uma coisa que, olha, uma teoria nova no direito internacional para diplomacia. Pelo amor de Deus. Que coisa, meu. Realmente esse mundo capota. Pelo amor de Deus. E aí, para a gente terminar aqui a live, pode ver nas primeiras páginas. O protagonista é Alckmin. Está lá nas páginas, partes centrais. Alckmin, Estadão, Alckmin. Impressionante o estoicismo na política. Alckmin é um cara que tem que ser estudado.
sei qual biógrafo vai fazer, se já existe uma biografia, um livro sobre a vida do Alckmin, que olha, esse cara tem que ser estudado. Teoria do estoicismo na política. Vulgo picolé de chuchu diet. Chegou onde ele chegou. É para o Lula se preocupar? A maneira como a grande mídia está assim, maravilhada com Alckmin, de repente, do nada. Lula começar a se preocupar? Sei lá, viu? Sei lá. Realmente, isto é capotagem pura. Chegamos ao final.